Olá, amigos do canal Cobem Play. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que bom estar de volta à nossa casa de oração Bezerra de Menezes, ainda que seja através desse recurso midiático por conta da nossa realidade hoje do isolamento social, no qual todos estamos mais ou menos sendo afetados. E isso é importante para que a gente possa até reavaliar, repensar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos valores, as nossas necessidades ainda nesta experiência a qual estamos tendo como sendo uma grande oportunidade reencarnatória de nós transcendermos do ponto de vista moral e espiritual. Porque nos é sabido que cada reencarnação serve para o espírito como uma oportunidade de crescimento, de renovação, de melhoramento. E tudo dependerá da forma como estamos conduzindo, da forma como estamos escolhendo as nossas experiências reencarnatórias. Por isso que se diz a cada um segundo as suas obras. Na verdade, quem disse isso foi Jesus. Mas, de acordo com o livre-arbítrio, cada um sofrerá as consequências benéficas ou prejudiciais mediante essas escolhas que todos temos, enquanto lei de liberdade, de fazê-las. Mas a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E por que nós estamos dizendo isso? Porquanto a proposta de hoje é nós falarmos a respeito desta realidade reencarnatória. O tema que nos foi dado a falar sobre as considerações da reencarnação, que é sabido por todos que é um tema que faz parte das obras básicas da doutrina, porque ele é, enquanto tema, um dos princípios básicos da doutrina. Não podemos falar de justiça de Deus sem considerarmos esse elemento, esta lei reencarnatória, até porque ela faz parte de uma das leis naturais da vida. Porque quando nós compuscamos a literatura espírita, em particular as obras básicas, nós vamos encontrar na terceira parte do Livro dos Espíritos, que ontem completou 163 anos da sua primeira edição, em particular na terceira parte desse livro, as leis morais. E uma dessas leis é exatamente a lei de reprodução, que nos permite, enquanto espíritos, voltarmos à experiência corporal para vivermos essas experiências mediante a consciência que temos em torno da realidade da vida, da sua importância, do seu valor para nós enquanto seres imortais, fadados à perfeição. Porque é da lei que todos nós façamos esse caminho cíclico dos renascimentos, da morte e dos renascimentos. Daí uma frase que é bem conhecida e que por sua vez é atribuída a Allan Kardec, embora não seja dele necessariamente, é aquela que ficou conhecida como sendo nascer, morrer, renascer, progredir ainda e sempre, tal é a lei. Porque esse é o caminho que todos estamos fazendo do ponto de vista desta realização, dessa transformação que todos estamos fazendo, da simplicidade, da ignorância, para o conhecimento da verdade libertadora. E como tal, esse é um tema que não poderia ficar à parte, não poderia faltar dentro desse componente doutrinário espírita que é a reencarnação.
quando nós compuscamos as obras básicas e as obras complementares da doutrina, nós vamos ver de forma direta ou indireta esse elemento reencarnatório. Porque para vivermos a experiência corporal, é preciso que nós reencarnemos. Para atingirmos o progresso, para realizarmos os nossos feitos, é preciso que o espírito, de quando em quando, volte ao corpo para poder desenvolver as suas habilidades e faculdades. Quando não, para passar pelas provas, pelas expiações, que vão lhe facultar os créditos necessários para que ele avance em busca da sua destinação, que é a perfeição. Mais particularmente, nós vamos encontrar no capítulo 4 e no capítulo 5 do Livro dos Espíritos esta temática, a pluralidade das existências. No qual, no capítulo 4, Kardec vai discorrer entre perguntas e respostas a respeito desse tema. E no capítulo 5, por sua vez, Kardec, então, em se apropriando desse material teórico trazido pelo mundo espiritual superior, ele vai tratar dessas considerações sobre a reencarnação. Porque o tema de hoje é exatamente esse: as considerações da reencarnação ou sobre a reencarnação. E eu ficava a me perguntar quais seriam as considerações que eu faria sobre a reencarnação e que já não foram feitas ao longo desses 163 anos, quando Kardec ele vai editar o Livro dos Espíritos na sua primeira edição, e de lá para cá, nos seus 163 anos, inúmeros outros autores vieram reforçar essas ideias para ratificar a importância e a existência da reencarnação. Em que pese, é verdade, que muitos não acreditam na reencarnação, porque nas considerações sobre a reencarnação, no capítulo 5, ele faz essas observações. Ele traz exatamente essas ideias, se não para combater, mas para evidenciar a reencarnação, buscando exatamente aqueles pontos que os contraventores, os opositores do tema, os colocam para não acreditar na reencarnação. Mas com a habilidade que lhe é característica, ele vai discorrer a respeito dessas questões, provando por A mais B, de uma forma lúcida, de uma forma coerente, racional, que o seu embasamento teórico tem muito mais fundamento do que aqueles que eles trazem e que não tem nenhum substancial que comprovem a não existência da reencarnação. Porque Kardec, ele se preocupou não em combater, mas trazer elementos comprobatórios a respeito da reencarnação. E a pessoa que tem a capacidade, a lucidez do raciocínio, da lógica, certamente tende a acreditar mais na reencarnação do que negá-la. Porque se não fosse a reencarnação, e ele coloca esses pontos no capítulo 5, não haveria, por exemplo, a justiça de Deus. Deus não seria justo e misericordioso. E é o que nós vamos trazer aqui nos nossos 50 minutos, um pouco sobre essas questões. Mas antes, eu gostaria de me apropriar rapidamente do capítulo 4, quando Kardec vai formular
algumas perguntas inerentes à reencarnação. E logo depois voltamos ao capítulo 5. Tudo bem? Então, Kardec ele vai iniciar o capítulo 4 sobre a pluralidade das existências, fazendo a seguinte questão. Vejamos. Como a alma não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, pode terminar de se depurar, considerando que eu, alma, que não consegui me depurar, mas que ainda preciso fazer esse caminho de depuração. Como é que fica? Como é que eu termino essa depuração? E os espíritos disseram a Kardec. Vejamos. Passando pela prova de uma nova existência. Logo, quando os espíritos dizem isso a Kardec, pressupõem que ele vai precisar reencarnar. Todos nós que aqui nos encontramos, no corpo físico, na experiência corporal, na Terra, é porque já tivemos outras experiências. Ninguém está aqui, suponho eu, que pela primeira vez. Pode até ter, não acredito, até por conta do estágio evolutivo da Terra, pois que não permite mais esse tipo de encarnação, que nós tenhamos aqui conosco um espírito que esteja na sua primeira experiência encarnatória. Porque em que pese o atraso moral e espiritual, a Terra já avançou o suficiente para não mais conceber esse tipo de reencarnação ou de encarnação. Mundos primitivos, iniciais, eles existem exatamente para favorecer a esses espíritos que estão iniciando a sua trajetória em reencarnação. Mas se eu não conseguir me depurar naquela experiência, não tem problema. E é o que acontece com todos nós. Voltamos a ter uma nova oportunidade em um novo corpo. Em que pese que nem sempre é fácil. Vai depender do merecimento para que isso aconteça com maior ou menor brevidade. Que são outras questões que, para o momento e pelo tempo, não dá para a gente se apropriar demasiadamente. Mas voltando ainda às questões do Livro dos Espíritos, na parte 4 ou no capítulo 4, Kardec ainda questiona: qual o objetivo da reencarnação? Que é outro ponto interessante. O que é que nós estamos fazendo aqui do ponto de vista da experiência corporal? E os espíritos disseram a Kardec: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Se não houvesse o melhoramento, se não houvesse a expiação, se não houvesse esse aprimoramento progressivo da humanidade, que, como vemos historicamente, saiu de uma fase primitiva em que hoje nós nos encontramos do ponto de vista social, cultural, intelectual, muito mais desenvolvidos do que há 200 anos atrás, do que na própria época de Kardec, quando esteve conosco na Terra. Se não fosse exatamente as reencarnações que nos possibilitaríamos esse ir e vir dentro desse aprimoramento moral e intelectual para fazer com que as sociedades futuras trouxessem as suas experiências e se engrandecessem a partir daqueles que lá estavam à época contribuindo para o seu desenvolvimento. É o que na psicologia junguiana poderíamos chamar dos arquétipos, que nada mais são do que essas experiências adquiridas
do ponto de vista coletivo. Uma conquista em que já se encontra em nós. Por isso as fazemos de uma forma tão natural. Apenas um reaprendizado, mas nada que instintivamente já não soubéssemos ou não faríamos. Então a gente vê que a justiça de Deus, ela também se fundamenta na reencarnação. Seguindo um pouquinho mais adiante, Kardec então questiona: o número das existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Isso é um ponto interessante a ser pensado. Será que nós temos muitas existências reencarnatórias ou vamos estar eternamente reencarnando, ou chega um momento em que nós paramos? E os espíritos vão considerar o seguinte: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. Daí porque se diz que nós estamos transitoriamente na experiência corporal. Porquanto, quando não mais precisarmos da experiência, deixaremos de tê-la. A exemplo do aprendiz, que enquanto precisa, necessita, ele terá o espaço de aprendizagem que lhe será importante para o desenvolvimento das suas habilidades, das suas competências, que são as escolas atualmente. E outros espaços sociais que nos facultam esse aprendizado. Quando mais não precisamos, quando já internalizamos o aprendizado, automaticamente deixamos de fazer uso daquele recurso. E assim é, de alguma sorte, a vida. E é importante que a gente pense nisso. Por isso iniciamos a nossa fala de hoje trazendo essas reflexões. Qual o valor, qual a importância, o que nós estamos fazendo efetivamente das nossas reencarnações, da nossa experiência corporal, a fim de que avancemos ou, a depender, fiquemos estacionados, limitados em mundos como o nosso, um mundo de provas e de expiações, mas com todas as possibilidades de avançarmos, de crescermos, de estagiarmos em outros mundos mais desenvolvidos, moral, espiritualmente e até mesmo intelectualmente. Mas só o faremos se tivermos créditos, se tivermos condições para isso. É como dirias hoje aqui no nosso mundo, se nós tivermos o passaporte. Sem ele, não atravessamos fronteiras. Ficamos barrados na mesma região a qual nos encontramos. No mesmo país, que é o que está acontecendo hoje, em que não é permitido nós viajarmos, ainda que com o passaporte, para determinados países por conta da contaminação do Covid-19. O receio, o temor faz com que as fronteiras, sejam elas físicas ou espaciais, se fechem para aqueles que são chamados estrangeiros. A mesma coisa se dá do ponto de vista espiritual, em que nós vamos precisar ficar momentaneamente por aqui, por esta região, por esse país, até que alcancemos condições morais para transcendermos e seguirmos adiante. Mas voltando ainda às perguntas,
Kardec, quando vai tratar sobre a justiça da reencarnação, na questão 171, ele faz o seguinte questionamento. Observemos. Sobre o que se baseia o dogma da reencarnação? E é bom que a gente pense sobre isso. Porque até nós mesmos, que nos dizemos espíritas, que acreditamos em Deus e na sua justiça, muitas vezes nós vacilamos quanto a isso. Principalmente quando a dor nos bate à porta. Quando o sofrimento chega em uma dosagem que a princípio parece não suportarmos. E aí nós questionamos a Deus o porquê de estar passando por aquilo. Por que eu e não o outro? Porque Deus só seria justo se a dor e o sofrimento chegasse só ao vizinho do lado, aos outros. Porque quando chega a mim, Deus passa a ser injusto. Onde é que estaria frente a esta realidade social em que muitos adoecem, morrem, sofrem, reencarnam já sob o guante da dor, sob a experiência difícil e limitante, enquanto que outros tantos já reencarnam em berços de ouro? Como entender essa justiça? Então Kardec, ele automaticamente vai questionar sobre as justiças da reencarnação. Porque somente elas é capaz de responder a essas chamadas supostas desigualdades sociais, em que pese elas existirem, mas existe, por outro lado, uma razão, uma necessidade. E igualmente dizem os espíritos, por conta do nosso egoísmo. Porque em que pese que o espírito reencarne com aquela prova, mas não significa dizer que não possamos ajudar e contribuir, tal qual está acontecendo agora com o coronavírus. Porque muitos estão morrendo, muitos estão perdendo seus empregos, muitos estão deixando de ter uma vida social harmonizada, mas nem por isso as pessoas deixam de se solidarizar e ajudar, de contribuir, porque hoje sente que a dor do outro poderia ser a nossa dor. Nesse particular, a gente pode também considerar o valor dessa pandemia. Porque, queira ou não, despertou em nós um sentimento de fraternidade, de humanidade. Mesmo que muitos não estejam nem aí, apenas interessados em sobreviver, em manter apenas o corpo físico. Mas muitos se permitem ir até ao encontro do outro, estabelecendo os cuidados, os limites, as distâncias necessárias e propostas pelas autoridades da área de saúde. É verdade. Mas ainda assim estão mutuamente se ajudando. A gente vê o valor da dor coletiva para despertar em nós esse sentimento de solidariedade. Que em dias normais nós até vemos, mas de uma quantidade menor. Está oportunizando também, como temos ouvido falar inúmeras vezes pelas mídias sociais, que está nos levando esse ficar em casa a um movimento de redescoberta de nós mesmos, das nossas famílias, dos nossos parentes, dos nossos amigos, das nossas necessidades, do nosso mundo íntimo. Estamos revendo, reconsiderando valores, repensando e reestruturando para, quem sabe, depois dela, da pandemia, nos tornemos pessoas melhores. E em nos tornando pessoas melhores, por extensão, melhora-se as sociedades. Nos humanizamos,
desenvolvemos o sentimento de solidariedade, de respeito, de amor, que são elementos importantes trazidos por Jesus, a fim de que nós tivéssemos apenas uma família, que nós tivéssemos apenas uma unidade em Deus. Isso não deixa de impulsionar o progresso e a evolução do planeta, que precisa avançar e caminhar, que precisa também atingir a condição de um mundo melhor. E quem aqui já não ouviu falar da transição planetária? Que exatamente esta mudança da psicosfera do planeta, na qual ela se encontra, para uma vibração melhor, mais espiritualizada, mais verticalizada e não mais tanto horizontalizada. É um compromisso meu, tal qual é seu e de todos que nos ouvem. Todos que se dizem espíritas ou não espíritas. Porque aqui não tem um fator, um elemento religioso, mas um elemento social, no qual todos nós devemos nos unir coletivamente. E em nos unindo, nós fazemos com que a Terra avance, progrida. Isso é um aspecto positivo do corona. Isso se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de escutar e perceber qual é mesmo a nova ordem social que irá mais cedo ou mais tarde ser implantada na nossa sociedade. Lembrando que Jesus já apontava para esse caminho, quando ele dissera: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra na condição de paz, de harmonia, de fraternidade. Mas não será pelo passe de mágica. É um movimento de integração dentre todos nós, ou a maioria dos espíritos habitantes na Terra. Pois, do contrário, continuaremos de um mundo de dor, de sofrimento. E são as reencarnações, trazendo ainda algumas considerações sobre o tema, que nos possibilita, por esse choque de valores, de ideias, a evoluir, a crescer. E é bom que a gente pense nisso, porque em qualquer momento que formos chamados ao retorno à pátria espiritual, voltemos com a nossa bagagem fortalecida. Dentro desta bagagem, valores que serão decisivos a uma condição de paz, de harmonia, de tranquilidade perante a nossa própria consciência. Daí a importância de conhecer a doutrina dos Espíritos e esta justiça de Deus que se fundamenta através da reencarnação. E é o que os Espíritos vão dizer na resposta à questão 171. Vejamos. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sem cessar, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não vos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas
encontramos a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Quando Jesus fala isso, apaga. Quando os espíritos dizem isso, fundamentado nas ideias crísticas propostas por Jesus, é justamente para dizer que Deus é misericordioso, bom, Ele é Pai de amor e Ele nos dá inúmeras oportunidades para essa remissão, para esse resgate perante a lei e a consciência. E quem nos possibilita tal movimento de arrependimento e de resgate das nossas perdas transatas, dos nossos equívocos, senão a reencarnação? Porque se tudo se findasse após a morte, não teríamos a possibilidade de fazermos isso. Talvez nem precisássemos, certamente, de nos arrependermos. Não haveria necessidade de termos homens e mulheres investindo no bem, na caridade, no amor. Todo esse movimento que vemos em sociedade em prol dos mais necessitados, ainda que de alguma sorte para a maioria no quesito material, não valeria a pena todos esses esforços de salvar vidas. Todo o movimento dos médicos, dos enfermeiros, de todos aqueles profissionais da área de saúde que estão aí desde quando da explosão do coronavírus, da pandemia, nessa luta desenfreada para salvar vidas. Porque se não haveria continuidade, se não haveria a possibilidade de voltar à experiência do corpo. Ainda que eles não pensem assim, mas intuitivamente eles acreditam que seja assim. Mas por conta do tempo e adiantando um pouquinho, eu gostaria de trazer uma questão, até para fechar essa parte, com relação à encarnação nos diferentes mundos. Porque a Terra não é o único planeta capaz de nos favorecer esse movimento de progresso. Existem outros tantos. E a própria ciência e a astronomia já descobriram e já ratificam que no espaço sideral, no universo, existem vários mundos que se assemelham ao da Terra. E que provavelmente neles também existam possibilidades de vida. E aqui não estamos falando obrigatoriamente de vida humana. Mas se existem outros níveis de vida, é possível também que a humana, dentro das condições normais, possam existir. E que hoje a nossa ciência não avançou o suficiente para detectar outras vidas, qual as nossas, no corpo, nesses planetas. Em que pese as teorias, que também não são novas, dos chamados OVNIs, dos chamados ETs, de extraterrestres. São teorias. Alguns comprovam, outros negam, mas são possibilidades que estão aí. Então Kardec questiona na 172, e aí a gente encerra esse capítulo 4 com a seguinte questão: nossas diferentes existências corporais cumprem-se todas na Terra? Desde quando criados na simplicidade, na ignorância, até hoje na prova e na expiação, e amanhã na perfeição, faremos todo esse progresso, toda essa evolução aqui?
E os espíritos disseram que não. Vejamos. Não, não todas, mas nos diferentes mundos. A deste mundo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e mais afastadas da perfeição. Olha que coisa interessante. Nem é a primeira, como também não será a última. Como igualmente é uma das mais atrasadas e imperfeitas. E, no entanto, nós nos prendemos, nós nos apegamos a esta, como se esta fosse o fim de tudo. A mais bela das belas, tal qual Ilê. Mas não é. Porque essa é uma das mais atrasadas, em que pese que a Terra nos favorece condições inúmeras de sermos felizes e de avançarmos na senda do progresso. Porque a destinação é para mundos felizes. É como já disse Emmanuel, o homem está para Deus, tal qual o animal para o homem. É uma distância que ainda não temos condições de medir, de aquilatar. Mas tanto o animal se aproxima nesse processo também igualmente de ir e vir nas experiências corporais, até chegar à condição hominal, assim como o homem atingirá um dia a condição de perfectude. Porque disse Jesus, vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E para que isso se cumpra, é preciso que nós voltemos ao corpo físico. Dito isso, a gente vai ver algumas considerações a respeito da reencarnação. Quais seriam as considerações que Kardec trouxe nesse capítulo em que ele não faz necessariamente pergunta aos espíritos? Mas baseado nesse capítulo 4, ele vai então trazer algumas ilações, algumas reflexões a respeito da própria reencarnação. Que era um tema muito discutido, como ainda hoje o é, no meio cultural, intelectual, educacional. E ele então se apropria para nos deixar essa brilhante reflexão que poucos de nós, diga-se de passagem, lemos, refletimos. Passamos batidos, quando na verdade aqui está a essência da nossa existência, do nosso existir. Dependerá do entendimento que eu tenha a respeito desta realidade. Porque não basta acreditar, é preciso saber. E eu perguntaria a você, você sabe a respeito da sua reencarnação? Porque se eu perguntasse se você sabe da reencarnação do vizinho, certamente você saberia dizer alguma coisa. Mas e da sua? Porque da minha, cabe a mim saber. Da sua, cabe a você saber. E se nós vivêssemos tão somente voltados para esse movimento de autoconhecimento, tal qual falamos ontem, lá no nosso canal, sobre o autoconhecimento, certamente sairíamos daqui dessa experiência corporal melhores, mais felizes, mais enriquecidos do ponto de vista do conhecimento libertador do que quando ora aqui entramos.
Depende de nós nos mantermos na condição na qual nos encontramos ou ainda progredirmos um passo a mais nesse processo de despertamento da consciência em torno das verdades celestiais. Então, no capítulo 5, Kardec ele vai tratar desses pontos. Vai fazer uma espécie de amarração. E ele traz alguns questionamentos que eu achei bem apropriados para a gente pensar e fazer aqui algumas ilações. Tá certo? A primeira questão que Kardec traz nesse ponto, depois de discorrer e dizer que a reencarnação não é um tema criado pelo Espiritismo, é um tema antigo, Pitágoras já falava, Sócrates já conhecia, e os povos mais antigos já se tratavam disso, da metempsicose, que não é propriamente a reencarnação, mas a transmigração da alma para o corpo animal. Já se tinha essa ideia da ressurreição. Estão interligados à temática que Kardec traz sobre reencarnação. Porque a visão que se tinha de reencarnação antigamente, antes de Kardec, é totalmente adversa do que Kardec traz. E isso a gente vai ver também com propriedade no livro Céu e Inferno. Ou ainda na quarta parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. Porque ele vai falar das penas e gozos futuros e presentes. No livro Céu e Inferno, ele vai entrevistar, conversar com os espíritos de vários níveis evolutivos que nos trazem, ou que lhes trouxeram, as informações inerentes a como vivem no mundo espiritual e o que os esperam por conta das experiências transatas, as suas futuras reencarnações. E que também é um livro, tal qual o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, é uma obra básica que nós não lemos, que nós não estudamos, que nós não aprofundamos o olhar. Porque ainda vivemos sobre o véu do misticismo, do milagre, de um divino que vai resolver todas as nossas demandas, ou que vai então nos punir e nos recompensar mediante o que estivermos fazendo. Enquanto que os espíritos disseram a Kardec na 630, eu gosto muito dessa pergunta e da resposta também. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal tudo que dela se afasta. E normalmente na experiência reencarnatória, por estarmos ainda na consciência de sono adormecido, nós nos afastamos da lei de Deus. Por isso que produzimos muito mal, muito mais o mal do que o bem. Porque se nós estivéssemos focados no bem, ou nos aproximarmos da lei de Deus, essa experiência encarnatória seria muito mais feliz do que ora ela o é. Porque vai depender das nossas escolhas. Reencarnação tem a ver, sobretudo, com escolhas. Com o que estamos fazendo dessa experiência. Porque não basta dizer eu creio. É preciso que eu saiba, que eu conheça, que eu vivencie. Porque muito será pedido àquele que muito teve. Então, rapidamente, para a gente encerrando, Kardec traz as seguintes questões. Vejamos, para justificar a reencarnação, é a seguinte: por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias que adquiriu pela educação? Claro, não é só um corpo,
Ali tem um espírito que tem trajetórias, experiências anteriores à atual. Apesar da educação dada pelos pais, a criança é um espírito que traz em si as suas reminiscências, as suas experiências desse passado, que ainda não está consciente, claro, mas que incide sobre as atitudes e escolhas nessa encarnação. Seguindo ele questiona: de que provém a aptidão extranormal de certas crianças em tenra idade para tal arte ou ciência, enquanto outras ficam inferiores ou medíocres durante toda a vida? Você sabe responder? E você sabe? Como é que a gente pode responder a partir de uma justiça divina? Que algumas crianças já nascem com essas aptidões, para essas habilidades em tenra idade. E hoje o que mais nós vemos são vídeos mostrando isso. Crianças que cantam, que tocam, que leem, que falam, que têm uma inteligência acima do QI padrão e que são chamadas de superdotadas, enquanto que outras, às vezes até da mesma família, gêmeas, nascem medíocres, limitadas, com uma cognição bem aquém do ideal, em que pese a mesma condição educacional, a mesma instrução, a mesma escolaridade do irmão. Como responder tal coisa? Que não seja pela justiça de Deus, pela reencarnação, pelas aquisições do espírito imortal que traz consigo no seu arcabouço mnemônico, na sua bagagem, e que hoje despertam as lembranças das chamadas experiências ou vidas passadas, em que elas relatam, detalham, vão até o local e dizem que viveram naquele local, com aquelas pessoas ainda vivas. Quantos casos na Índia são inúmeros? Tem um livro de Ian Stevenson, muito conhecido e famoso, 20 casos sugestivos de reencarnação, em que ele vai pesquisar mais de 5.000 casos, trazendo apenas esses 20 mais fidedignos e possíveis de comprovarem a existência da reencarnação. Só não acredita quem não quer. A ciência ainda não ortogou a reencarnação, porque sabe que em fazendo isso, obrigatoriamente teremos que fazer uma revolução de valores, de necessidades, porque não dá mais para conjugar o elemento reencarnatório com as nossas escolhas atuais. Pensemos sobre isso. Mas seguindo. De que provém as ideias inatas ou intuitivas de alguns inexistentes em outros? Também é uma pergunta interessante. E por fim, de onde provêm os instintos precoces de vícios ou virtudes e os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza que se encontram em algumas crianças e que contrastam com o meio em que nasceram? Quem responde de vocês? E cuja resposta não poderia ser outra, senão a reencarnação para justificar, para explicar tais ocorrências. A exemplo das questões anteriores. E por que Kardec foca nessas questões em relação às crianças? Porque elas, a princípio,
na idade em que se encontram, não teriam condições de aprender cognitivamente para expressarem. Porque já nascem fazendo, expressando, demonstrando. E não houvera o aprendizado do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista educacional, pelos seus pais e educadores. Uma criança, por exemplo, que aos 2, 3 anos de idade começa a tocar piano de uma forma brilhante e nunca aprendeu pelos pais, não tem pais pianista, nunca teve um piano dentro de casa, mora em condições sociais e econômicas que jamais possibilitariam um curso nesta área ou a própria aquisição do instrumento, mas que ao ver se apaixona e toca brilhantemente. Eu vi recentemente um menino, deveria ter uma coisa de 5 anos, 6 no máximo, tocando esplendorosamente uma bateria. Eu fiquei até com inveja, que era o meu sonho tocar bateria. Nunca aprendi. E o menininho, desse tamanho assim, o moleque, toca divinamente. Melhor do que muitos bateristas que vemos aí nessas bandas de rock ou coisa e tal. De onde explicar o desejo de tocar bateria, se este espírito já não houvera passado pela experiência da bateria? Provavelmente um músico que está retornando e que tinha à época a vivência com o instrumento da bateria. Como dissemos do piano ou qualquer um outro que nós trouxéssemos aqui. Somente a reencarnação para explicar tais fenômenos. E aí ele questiona, na sexta, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarem uma criança hotentoide ao nascer e educarem nas melhores escolas, farão delas um Laplace ou Newton? Provavelmente sim, provavelmente não. Vai depender das condições que esse espírito, que nasceu em uma condição hotentoide, sem nenhuma condição cultural, educacional, para alcançar essa condição de um Newton, de um Laplace. Porque até nascem em uma condição inferior economicamente, é verdade, desprovidos de recursos materiais. Mas o psiquismo, a intuição, o movimento é para o alcance disso. O que não deixa de ser uma conquista. Portanto, amigos, é preciso que a gente repense, é preciso que a gente leia, é preciso que a gente valore o conhecimento que a doutrina espírita há 163 anos nos oferece, a fim de que a nossa encarnação se dê de uma forma muito mais favorável do que ora nós estamos tendo. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Um forte abraço aos companheiros da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Estamos com muita saudade e desejo de que essa pandemia termine para voltarmos às nossas atividades físicas e grupais. A todos da casa, nossos votos de paz, nosso agradecimento pela oportunidade do reencontro feliz e até uma próxima oportunidade. Seja na condição virtual, seja ainda na condição presencial. Continuemos em casa, continuemos observando as recomendações propostas pelo Ministério da Saúde, mas não nos esqueçamos, sobretudo, de vivermos a experiência como espírito. Ouvíamos recentemente, há 2 dias atrás, uma fala de Haroldo Dias, que é pertinente ao tema.
Do que adianta estarmos usando luvas e máscaras e descuidando da higiene do nosso pensamento? Nesses dias de pandemia, você já parou para pensar sobre isso? Esse é o momento. Muita paz. Muito obrigado a todos.